Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso Guarda Municipal de Niterói 2019. E nessa aula nós vamos continuar resolvendo questões de informática, mas sempre lembrando, pessoal, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo pode acessar o nosso site veonconcurso.com.br, o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vamos lá. Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre uma função do Excel chamada função C. Para quem não conhece ainda, pessoal, a função C é uma função de análise lógica e ela tem as suas peculiaridades. Em primeiro lugar, nós temos que saber que a função C ela é composta por 3 argumentos, onde cada argumento é separado por ponto e vírgula. Então é bem importante saber disso, estou destacando ali, a função C é formada por 3 argumentos. O primeiro argumento da função C contém o que nós chamamos de teste lógico, que é uma avaliação que eu devo fazer no primeiro argumento e responder se o teste lógico é verdadeiro ou falso. Se eu responder que o teste lógico deste primeiro argumento é verdadeiro, então eu vou responder o que está dentro do segundo argumento. Observa, eu verifico se o teste lógico é verdadeiro. Se o teste lógico for verdadeiro, eu vou direto para o segundo argumento e o que estiver dentro do segundo argumento já é a resposta da função C. Agora, se na avaliação do teste lógico eu considero ele falso, se teste lógico falso, aí eu tenho que pular a parte verdadeira e ir direto para a parte falsa. Aí eu não vou usar a parte verdadeira, vou direto para o terceiro argumento e o que estiver dentro do terceiro argumento vai ser a resposta da minha função C. Então, basicamente, para ter o entendimento é assim. C, teste lógico verdadeiro, responde o que está no segundo argumento. C, teste lógico falso, responde o que está no terceiro argumento. É assim que funciona a nossa função C, então vamos a um exemplo prático. Olha só esse exemplo aqui. Eu tenho no primeiro argumento da função C, já que quem separa argumento é o ponto e vírgula, eu tenho a seguinte pergunta: se a média de A1, dois pontos A3, isto é, de A1 até A3, é maior do que 4. Se for maior do que 4, porque aqui é o nosso teste lógico, eu vou responder o resultado da função máximo B2, dois pontos C3, isto é, o maior valor da célula B2 até C3. Agora, se o teste lógico for falso, aí eu tenho que responder essa função CONT-C, que serve para contar as células de acordo com o critério. Nesse caso, contar se as células de A1 até C1 têm valor menor do que 3. Então, nesse meu exemplo, ficou o teste lógico. Se o teste lógico for verdadeiro, eu tenho que responder a função máximo. Se o teste lógico for falso, eu tenho que responder essa função CONT-C. Ok? Então, vamos lá. Vamos ver o teste lógico. É a média de A1, dois pontos A3. Aqui da célula A1 até A3, a média envolveria, então, os valores 2, 4 e 6. Qual é a média de 2, 4 e 6? Bem, nós vamos fazer aqui primeiro a soma para obter a média, né? 2 mais 4 dá 6, mais 6 dá 12. E aí vai ser 12 dividido por 3, que é 4. Então, a média deu 4. Então, é o resultado da média de A1 até A3 que deu 4. Ele está perguntando se é maior do que 4. 4 é maior do que 4? Falso, porque 4 é igual a 4. 4 não é maior do que 4. Se eu disse falso para esse teste lógico, então eu tenho que ir direto para o terceiro argumento, que é a parte falsa. E aí só posso resolver o que está dentro do terceiro argumento, que é a parte falsa, que nesse caso é uma função cont.se. Então eu vou separar agora só a função da parte falsa, o resto eu não vou olhar mais. Então separei só a função que estava na parte falsa, que dizia cont.se A1, dois pontos C1, ponto e vírgula, entre aspas, menor 3. Isso significa que ele tem que contar da célula A1 até a célula C1 somente as células que têm valor menor do que 3. Então vamos lá, A1 até C1, qual é esse intervalo? Vai aqui da célula A1 até a célula C1. E aí ele pergunta, quantos, porque é contar, é conte-se, é contar se as células desse intervalo A1, 2.C1 tem valor menor que 3. Então eu só posso contar as células com valor menor que 3. 2 é menor que 3, contém uma célula. 1 é menor que 3, contei 2 células. 8 não é menor que 3, não contei. Então eu contei 2 células aqui que têm valor menor que 3. Portanto, o resultado final vai ser
2, porque eu acabei de contar 2 células que têm valor menor do que 3 dentro desse intervalo. Quer dizer, o resultado final da nossa fórmula é 2. O resultado final desta função C aqui toda é 2. E por que é 2? Porque quando eu disse que o teste lógico é falso, eu tenho que ir direto para a parte falsa. E na parte falsa tinha uma função que era para contar as células do intervalo A1, 2.C1, C tem valor menor que 3. E tinham 2 células aqui só com valor menor que 3. 2 é o resultado final desta nossa fórmula com a função C. Bem interessante essa questão, porque a função C é muito cobrada nas provas de concurso e a gente tem que entrar na prova sabendo essa função dentro do Excel. Valeu, pessoal! Era isso então, obrigado pela presença de todos vocês, e quem gostou do nosso vídeo, marca um gostei e também se inscreve aqui no nosso canal e não esquece de ativar o sininho para receber as notificações de novas publicações. Vou esperar vocês na próxima, grande abraço a todos e bons estudos!